Paz Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Nesta manhã, daremos continuidade aos nossos devocionais. Conversaremos sobre Gênesis, no capítulo 19. Meus amados, não farei toda a leitura, tá bom? Mas os irmãos leiam em casa, com bastante tranquilidade, com bastante calma. É um capítulo também com bastante riqueza de detalhes. Façam a leitura e que o Senhor vos encha do conhecimento da palavra. Meus amados, no devocional da manhã passada, falamos sobre os 3 anjos que esteve com Abraão. E deles, 2 desceram para Sodoma, para saber se destruiria ou não aquela cidade. Irmãos, os 2 descem, chegam até a casa de Ló. Ali eles ficam hospedados. Acontecem alguns episódios constrangedores, mas não falarei sobre isso. Fica para a leitura dos irmãos. E ali, meus irmãos, eles passam a noite, mas antes que o dia clareie, ainda na escuridão da madrugada, o anjo então força-os a deixar logo a cidade, porque o Senhor tinha pressa em destruir o pecado daquela cidade. Meus amados, no verso 16, diz assim: Ele, porém, Ló, demorava-se, e aqueles varões, os anjos, lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Meus irmãos, o Senhor com pressa em destruir a cidade. Os anjos anunciam que o Senhor iria destruir as cidades. Mas mesmo assim, eles tiveram muita calma, muita tranquilidade para sair, a ponto que foi necessário o anjo pegar e tirar eles com força, digamos assim, com rapidez daquela cidade. Meus amados, era a intenção do Senhor salvar toda a família de Ló. Mas não foi possível chegarem todos salvos no destino final. O anjo fez a escolta deles na saída da cidade e ficou esperando até que Ló chegasse a um lugar seguro. Mas, queridos, lendo o texto com tranquilidade, vamos perceber que antes da saída, Ló conversa com os seus genros. Ele tinha 2 genros, mas os 2 acharam que Ló estava zombando, brincando. Não acreditaram. Bom, morreram. A esposa de Ló até saiu com ele, mas no meio do caminho, talvez o coração preso em alguma coisa que ficou na casa, olhou para trás e foi feita em estátua de sal. Meus amados, Ló, apesar de demorar um pouco, ser um pouco enrolado para sair, ele e as filhas conseguiram chegar ao destino em segurança e a cidade foi destruída e eles ficaram com vida. Mas, queridos, para este devocional, fica para nós pensar durante o dia. O que o Senhor nos pede, ou o que o Senhor nos pedirá ainda, como vamos agir? Não devemos fazer igual os genros de Ló, que não acreditaram, porque alcançaram somente a morte. Não devemos fazer igual a esposa de Ló. Como assim? Às vezes até fazemos o que o Senhor pede. Às vezes até vamos, aonde o Senhor pede. Às vezes até nos deslocamos do nosso lugar, nos desprendemos de alguma coisa, mas no meio do caminho dá aquela saudade do passado, aquela insegurança, aquela vontade de ficar onde estava, era tão cômodo. E aí a nossa intenção é olhar para trás. Irmão, não vamos ser assim. Vamos fazer igual o Ló fez, se possível, sem demorar. Assim que o Senhor pedir, devemos estar prontos a obedecê-lo. Mas fazer igual o Ló, sair, sem olhar para trás. Que possamos ter o nosso coração prontos a ouvir o Senhor, a entender a sua voz e a obedecer, sem olhar para trás, olhando para frente, sempre para Cristo, o nosso Senhor. Meus amados, com esse devocional,
desejo que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor prospere o nosso dia e que possamos ter o coração sempre abertos e o olhar sempre fixo na frente, fixo em Cristo Jesus, o nosso Senhor, prontos para fazer tudo o que Ele nos pedir. Deus abençoe.